E aí galera, vamos fazer essa questão aqui de GO, questão bem interessante sobre prolapso genital. Então ela dá um paciente pra gente aqui de 40 anos, essa 3 parto 3 com parto forceps, beleza. Sentiu ali bola na vagina e foi no médico. E aí dá o estadiamento aqui de prolapso de órgão pélvico Q. Tá? E aí tem várias letrinhas aqui, se você não soubesse você só chutava, né? Não tem como acertar sem saber essa parte. Então vamos dar uma revisada. Aqui eu deixei essa tabela mostrando os valores normais de cada coisa. E aí eu vou explicar o que é cada coisa. Então, a anatomia feminina é a seguinte. A gente tem a bexiga. A gente tem a vagina, seguida do colo do útero aqui e o útero, certo? E a gente tem o reto, tá? Essa é a anatomia feminina. Saindo aqui da vagina tem o ímen, tá? Indo aqui do meato uretral até o fundo posterior tem o chamado hiato genital. Do meato uretral até a parte posterior da vagina ali a gente chama de hiato genital, tá? E aqui da vagina até a margem anal a gente tem o corpo perineal, beleza? O que significa cada coisinha dessa? Vamos lá, vamos destrinchar. O asão Azinho e o asão Pzinho não importa muito pra gente, tá? Eles não indicam prolapso. O que vai indicar prolapso é o B, que é a parte mais longe do que a gente está avaliando. Então, o BA seria de parede anterior. Então, seria antigamente chamada cistocele, que não chama mais assim. Então, basicamente, a bexiga desceria para cá e sairia para fora da vagina. Enquanto o BP é de parede posterior, retocele. O reto sairia para cá e sairia para a vagina, certo? O C é o colo do útero. Então aqui a gente vê o colo se exteriorizaria. E o D é o fundo de saco de Douglas, que é essa posição bem aqui, no fundinho. Que eu já vou falar para que ele serve. O CVT é o comprimento vaginal total. Então quanto que mede toda a vagina. Geralmente a questão vai dar isso pra gente. Beleza, então agora a gente sabe o que significa cada coisa. Vamos entender agora a questão desse menos e mais. Tá? O menos é quando está antes do ímen. Então tá para cá. O mais é quando sai do ímen, certo? E aí a gente tem o estadiamento. 1, 2, 3 e 4. O 1 é quando está menor que menos 1 centímetros. Tá? Que seria o menor de menos 1. Então estaria menos de 1 centímetro para dentro. O 2 estaria entre menos 1 e mais 1. O 3 estaria mais que mais 2 e o 4 estaria CVT menos 2. O que significa CVT menos 2? Você pega o comprimento vaginal total e diminui 2. Vamos supor, o normal seria entre 8 e 10, comprimento vaginal total. Então 10 menos 2 é 8. Se o prolapso tiver mais 8, seja de parede anterior, seja de colo, seja de parede posterior, a gente considera como 4, que é o prolapso total. Se tivesse mais 7, a gente consideraria ele como 3, porque ele não chegaria a ser CVT menos 2, entendeu? Então é isso que significa. Outra coisa importante, o D, o fundo de saco de Douglas. Se ele tiver 0, significa que não existe útero, a mulher foi esterectomizada. E aí o C aqui, que seria o colo do útero, agora vai ser a cúpula vaginal, o final da vagina. Então não tem mais útero. Agora, se exteriorizar e tiver no C, significa que é a própria vagina saindo para fora e não o colo do útero. Certo? E aí, sabendo disso aqui, tem como resolver aquela questão. Tem mais coisas para saber, que eu vou ver se eu acho mais questões para falar mais para frente. Então, vamos voltando para a questão aqui. Ele fala pra gente que, lembra que o Azão Azinho não interessa, então exclui ele. O Bzão Azinho interessa, o C interessa, o HG e o CP, que é o hiato genital, que seria essa distância aqui, e o corpo perineal, que seria essa distância, eles vão importar nessa questão, só que geralmente não importa. O CVT importa também, o AP não importa, o BP importa e o D importa para saber se tem útero ou não. Beleza, então ele fala pra gente que o BA, ou seja, de parede anterior, está 0. O que isso significa? Estágio 2, porque está entre menos 1 e mais 1. Ele fala pra gente que o colo está em menos 4. O que significa? Está menor de menos 3. Então nem prolapso tem, tá tranquilo.
Aí o HG e o CP tá com uma distância muito diferente entre eles. Era para ser um pouquinho mais próximo, tipo um tá 5, o outro tá 1, um comprimento. Então isso vai indicar o que a questão pede aqui, que é ruptura perineal. Tá? Quando o hiato genital está muito maior do que o CP, mas isso geralmente não pede não. E eu vou mostrar para vocês se tem como excluir todas as alternativas e marcar a correta só sabendo do básico. O CVT, então, para você considerar o estágio 4, seria que está um prolapso mais 5, porque é 7 menos 2. O BP está menos 1, então ele também entra como estágio 2. O BP é posterior, o BA é anterior. Então os dois estão em estágio 2. E aqui indica que tem o útero. Então só aqui a gente já consegue excluir tudo, ó. Exclui, exclui, exclui. Porque é estágio 2, porque está entre menos 1 e mais 1. E é de parede vaginal anterior e posterior. E aí tem essa ruptura perineal, que significa esse negócio do hiato genital com o corpo perineal. E fala conduta, que é correção com colpoplastia anterior e posterior e perineorrafia, né? É bem interessante essa questão para a gente revisar. Tem outras questões que pedem músculo elevador de ânus e tudo mais que eu vou tentar trazer para vocês, mas eu acho que deu para dar uma base sobre esse assunto. Valeu!